Olá, tudo bem? Vamos falar sobre Masaharu Taniguchi, ou Mestre Masaharu Taniguchi. Para quem não sabe, foi fundador da Seicho no Ie. E eu tive o prazer de conhecer e frequentar a Seicho no Ie. Eu conheci ali pelos 9 anos de idade, mas comecei a frequentar as reuniões efetivamente e fazia isso sozinho com 11 anos. A Seicho no Ie fazia a questão, nessa época ainda, de dizer que não era uma religião. Ela se apresentava como uma filosofia de vida. Nessa época ainda não, mas logo em seguida passou a ser legalmente denominada, assim como religião, para se beneficiar da isenção de impostos, isso depois da Constituição de 1988. Foi a minha segunda influência, depois de Jesus. Eu li o Novo Testamento a primeira vez aos 8 anos de idade. Mas Jesus era até certo ponto comum. Jesus fazia parte das tradições de família, era conhecido por todos. De certa forma, então, a primeira influência que eu tive no sentido de criar ou perceber uma nova visão de vida, com suas consequentes novas atitudes, foi a Seicho no Ie. Masaharu Taniguchi nasceu na cidade de Kobe, no Japão, no ano de 1893. E para tentar entender as influências que agiram sobre ele e que permitiram a construção da sua ideologia, é preciso compreender, mesmo que de passagem, o ambiente cultural japonês da época da sua juventude. O Masaharu nasceu em plena Era Meiji. A Era Meiji sucedeu à Era Edo, em que o Japão ainda era um país feudal, economicamente atrasado, formado por clãs defendidos por samurais. Então a Era Meiji começou em 1867, portanto, quando Masaharu Taniguchi nasceu, em 1893, fazia apenas 26 anos que a nova era tinha sido inaugurada. E a Era Meiji levou a uma aproximação do Japão com o Ocidente, levou ao estudo das técnicas utilizadas no Ocidente e à implantação dessas mesmas técnicas, o que acabou ocasionando um rápido crescimento econômico no Japão. E em 1871, o imperador Meiji enviou ao Ocidente uma missão de estudo, composta de aproximadamente 100 pessoas, que tinha como objetivo coletar todas as ideias de sucesso em prática e estabelecê-las no Japão a fim de modernizar o país. Coletar todas as ideias de sucesso. O Japão se abriu para o Ocidente naquela época e passou então a copiar, copiar ideias. E em certa medida copiar correntes de pensamento ocidentais, principalmente norte-americanas. Nós vamos voltar a falar nisso logo em seguida. Mas então, desde o começo da Era Meiji e até o final da Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou o Shintoísmo como a religião oficial, uma religião de Estado. Tanto que hoje, quando se referem àquele período histórico, e ao shintoísmo praticado nesse período, fala-se em shintoísmo de Estado. O shintoísmo de Estado se baseava na prática do shintoísmo, uma religião milenar, com a fusão de uma série de ritos, os ritos realizados na corte imperial e os ritos realizados nos santuários. E essa ideologia tinha um forte caráter nacionalista e era culturalmente conservador, visava a reconstrução dos costumes nacionais japoneses, tidos como costumes originais e puros, que eram praticados antes da chegada dos sistemas de crenças estrangeiros, como é o caso do budismo, o confucionismo, o taoísmo e até mesmo o cristianismo. Masaharu Taniguchi foi fortemente influenciado, então, pela cultura desse período, pelo nacionalismo japonês. Ele acreditava, como quase todos os japoneses da sua época, que o Japão era o centro para onde todas as coisas convergem. O shintoísmo de Estado
e o consequente nacionalismo fervoroso só declinou com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Isso de os japoneses verem o Japão como o centro do mundo, o centro para onde todas as coisas convergem, na verdade é algo comum a muitos povos antigos. Vários povos se consideram ou se consideraram o centro do mundo, e isso é fácil de entender. Assim como nós vemos a tudo e a todos a partir da nossa perspectiva, a partir do nosso ponto de vista, do lugar de onde nós estamos, pois a primeira referência somos sempre nós mesmos, assim também ocorria com os povos antigos, num tempo em que as comunicações eram precárias, e então o contato com outros povos era uma coisa muito mais rara. Mas mesmo sem saber disso, porque eu não tinha a menor ideia disso aos 11 anos de idade, eu acabei sofrendo a influência indireta desse pensamento de Masaharu Taniguchi, do nacionalismo japonês. Então, durante alguns anos, eu nutri uma grande admiração pelo Japão. Até tentei namorar uma japonesinha que tinha no colégio lá, mas a ingrata me esnobou. Hoje deve estar um bagulho. Agora também não quero mais. Masaharu Taniguchi acreditava que algumas orações e cânticos não poderiam ser traduzidos, pois só no idioma japonês as palavras teriam a vibração correta. Alguns muçulmanos pregam, sentem isso em relação ao Corão, relacionado à língua árabe. Então, por causa disso, eu aprendi a fazer a meditação Shinsokan e outras meditações em japonês. A Seichi-no-ie é a fusão de elementos, então, shintoístas, budistas e cristãos. Na verdade, me parece que a influência cristã mesmo no pensamento de Masaharu Taniguchi vem toda ou quase toda do Evangelho de João. As referências mais importantes ele tira do Evangelho de João. Esse livro aqui, por exemplo, de autoria dele, é todo sobre o Evangelho de João. São conferências, preleções, ele chama de preleções, que ele fazia tratando do Evangelho de João. Eu disse há pouco que um dos objetivos do início da Era Meiji era coletar todas as ideias de sucesso, em prática, então, no mundo ocidental e estabelecê-las no Japão. Uma dessas ideias de sucesso, que foi adotada por Masaharu Taniguchi e teve decisiva influência na formação da Seichi-no-ie, foi o movimento Novo Pensamento. Você certamente conhece, talvez não com esse nome. Esse movimento surgiu nos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX e exerceu uma enorme influência no pensamento médio do cidadão norte-americano, porque todos lá de alguma forma foram atingidos por isso. Ele se baseia principalmente no poder do pensamento e na importância do pensamento positivo. E isso foi adotado com maestria pela Seichi-no-ie, tornando então essa filosofia de vida, provavelmente, a maior denominação vinculada ao movimento Novo Pensamento americano, no mundo todo. Tinha uma prática na Seichi-no-ie, quando eu frequentava, que eu achava um tanto estranha, aos 11 anos de idade, que era o culto aos antepassados. Na época eu não sabia que a raiz desse culto é uma coisa muito antiga. Isso vem lá do shintoísmo arcaico, anterior à chegada do budismo em solo japonês, então faz muito tempo. No núcleo da Seichi-no-ie que eu frequentava, eles não chamam de templo nem de igreja, chamavam de núcleo, hoje não sei como é que é, mas no núcleo que eu frequentava, tinha determinados dias que eram reservados ao culto aos antepassados. Então as pessoas forneciam os nomes dos seus antepassados já falecidos, e um preletor lia aquilo em voz alta. Lembro que tinha umas mulheres que ficavam na volta fazendo uma gemedeira, uma coisa tipo... Eu achava desnecessária essa parte ali. Não sei se isso fazia parte do culto originalmente, ou se alguém inventou para ficar uma coisa mais teatral, não tenho a menor ideia. Embora eu tivesse só 11 anos e não tivesse, naquela época, nenhuma influência espírita ainda, influência propriamente dita não tinha. Eu comecei a assistir palestras espíritas aos 12 anos, num centro espírita, sextas-feiras à noite, em que eu também ia sozinho. E
Eu achava essa coisa de falar nome de gente morta, de estar, de certa forma, evocando espíritos de pessoas mortas na Seicho-no-ie, eu achava uma coisa meio lúgubre. Hoje eu entendo perfeitamente que a ideia de Masaharu Taniguchi era a perfeita harmonia com o passado, a perfeita compreensão em relação aos nossos antepassados, o perfeito perdão em relação a pai e mãe, com quem às vezes temos diferenças, mas que passaram por inúmeras dificuldades na vida, assim como nós, e provavelmente fizeram tudo o que estava ao seu alcance. E se não fizeram mais foi porque não estavam preparados para isso. Quem disse que nós estamos preparados para tudo? Você está, eu não estou. Os povos pré-históricos do Japão utilizavam-se de habitações naturais, Ainda não conheciam nem o cultivo do arroz. E eles eram aquilo que se convencionou chamar, em história, de um modo geral, de caçadores-coletores. Então, eles tinham um sistema tribal baseado em clãs, similar a muitos dos povos indígenas do mundo. Nesse sistema, as crenças locais se desenvolveram naturalmente. E quando começou a ocorrer a assimilação entre os diferentes clãs, as crenças de tribos vizinhas acabaram por influenciar umas às outras. E com o tempo eles se deram conta de que os ancestrais desses clãs, os ancestrais é que haviam criado as gerações presentes, E então o culto ou reverência aos ancestrais começou a tomar forma. Foi esse culto ou reverência aos antepassados que foi aproveitado por Masaharu Taniguchi na Seicho-no-ie. Outra crença do shintoísmo presente na Seicho-no-ie é a ideia de que o homem é considerado como naturalmente bom e puro. Para o shintoísmo, a vida só alcança o seu sentido e a sua finalidade se for vivida em pureza, que é o seu estado natural. Eu acho isso muito bonito. Os homens foram naturalmente dotados de conhecimento do que devem ou não devem fazer e por isso não precisam de códigos morais. É assim que eles veem. E essa crença na bondade natural do homem, fortalecida pelo ideário do Evangelho de João, que traz em si a ideia de que de alguma forma nós temos o Logos ou Cristo dentro de nós, é justamente um dos elementos fundamentais da Seicho-no-ie. Tem também influências do budismo. Do budismo vem a ideia, por exemplo, que a raiz do mal está no desejo e que o ambiente que nos cerca é o reflexo da nossa mente. Assim, mantendo pensamentos positivos, acreditando sempre no melhor possível, nosso interior se torna mais puro e, consequentemente, o exterior, que é o ambiente em que vivemos, por ser reflexo da mente, também se torna mais puro. O ponto central da filosofia da Seicho-no-ie é a crença no Jisso. Jisso é traduzido em português como imagem verdadeira. O Jisso é a natureza divina eterna cujas qualidades são a abundância, a perfeição e a não transitoriedade. Por conta disso, a filosofia afirma que o mundo transitório dos fenômenos, esse mundo que nós conhecemos, ele não tem dignidade ontológica, ele não merece ser investigado. Segundo Masaharu Taniguchi, depois de muito tempo em meditação e oração, foi-lhe revelada a seguinte verdade: matéria não existe, o corpo não existe, nem existe alma. O único que existe é Jisso. Jisso é Deus. Apenas Deus existe. O Espírito de Deus e sua manifestação é a única realidade. Isso é Jisso. Essa filosofia exerceu uma considerável influência sobre mim. Embora eu tenha frequentado pouco tempo, pois aos 12 anos eu já frequentava palestras espíritas,
E muitas outras coisas frequentei depois disso. Mas eu fui aos poucos então deixando a Seitinoye de lado, né? Mas apesar disso, essa visão positiva da vida sempre me fez muito bem e é algo que faz parte de mim, faz parte de mim. Eu tinha naquela época e tenho até hoje uma grande simpatia, respeito, admiração por Masaharu Taniguchi, sou muito grato a ele. Compreendo perfeitamente a importância da reverência aos antepassados, pois foram necessárias milhares de pessoas em linha reta para que eu esteja aqui nesse momento. Eu sou o somatório ou a síntese de milhares de pessoas que vieram antes de mim. E por gostar de estar aqui, experimentando essa vida, eu sou muito, muito grato a eles. Meu pai, minha mãe já falecida, meus avós, Germano Vilcon Filho, Olga Lina Kat Vilcon, Bernardo Luiz Jalowitzki, Nelda Maria Verberich Jalowitzki, e os pais deles, e os avós deles, e seus bisavós, e por aí vai. Retrocedendo no tempo, eu atravessaria toda a história, a própria história da humanidade. Quanta coisa foi necessária para que eu existisse. Quantas emoções, quantos sentimentos experimentaram meus antepassados. Eu também concordo em grande parte com Masaharu Taniguchi em relação ao Jiso, ou imagem verdadeira. Eu não conheço japonês, mas acredito que talvez imagem verdadeira talvez não seja a melhor tradução, né? Às vezes tem palavras que são bem difíceis de serem traduzidas corretamente. Mas o conceito é semelhante ao conceito do eu sou, que é a pura consciência, que é, a meu ver, só o que somos de fato, né? O que é de fato. O que é realmente é isso. Eu tenho dito várias vezes que tudo é ilusão, mas nem por isso vamos deixar de aproveitar a vida, né? Um filme ou um livro é ilusão e nós gostamos de assistir ou ler. Eu concordo também quando Masaharu Taniguchi afirma que o mundo transitório dos fenômenos não tem dignidade ontológica. Claro que não, é tudo ilusão. A prova disso é que tudo parecia real para os meus antepassados. Eles tinham a mesma vitalidade que eu tenho, tinham emoções, sentimentos, preocupações, ideais. Tudo parecia tão real e concreto. E onde eles estão agora? Nem as casas onde eles viveram, nem as ruas, em alguns casos nem as cidades em que eles viveram não existem mais. Tudo passa e nem por isso deixa de ser bonito. Esse livro aqui eu tenho desde aquela época, desde os meus 11 anos de idade. É um livro escrito numa linguagem extremamente simples, que é um artifício que Masaharu Taniguchi utilizava propositadamente, justamente para atingir o maior número possível de pessoas. Esse livro foi escrito na primeira metade dos anos 50, portanto, pouco depois do final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, em que o Japão foi destruído e humilhado pelos Estados Unidos com 2 bombas atômicas. E não se vê no livro nenhum resquício de mágoa. Pelo contrário, ele frequentemente elogia os norte-americanos pelo seu bom humor, pela sua boa disposição para a vida. Ele faz uma crítica dos costumes japoneses, da exagerada seriedade japonesa dos tempos anteriores à guerra. E ele chega a atribuir, em grande medida, a derrota acachapante, humilhante do Japão ao mau humor dos japoneses, ao pessimismo e má vontade dos japoneses daquela época. Então, nesse livro, é um livro dirigido principalmente aos jovens, ele prega o bom humor, a alegria, o sorriso, mesmo que forçado no começo, para ensinar ou reensinar a mente a sorrir.
Ensina a trabalhar e estudar com boa vontade, agradecendo sempre, a dar o melhor de si em todas as circunstâncias, a sempre acreditar no melhor e esperar o melhor. Sem dúvida, uma boa filosofia de vida. Muita força e paz para você.